Então, se você é uma pessoa rasa, não sabe fazer boas perguntas, não sabe escrever, a tua comunicação na hora de gerar, na generativa, vai aparecer. Você vai ficar raso, vai ficar pobre, o report vai sair pela metade, você vai fazer uma coisa genérica. Com os agentes, o que vai amplificar é a questão da governança, ou seja, você é um mau gerente ou uma má gerente. E por quê? Porque essa palavra que você citou aqui, que é o julgamento, a governança, o olhar por cima do muro, identificar para onde está indo estrategicamente a empresa ou aquilo que você está fazendo, é o novo trabalho do ser humano. À medida que o agente trabalha sozinho, ou que ele trabalha por muitas pessoas, ou que você solta e ele vai, o teu trabalho é julgar. O teu trabalho é administrar esse agente. Boas-vindas a mais uma edição do Game Changers Podcast, onde a gente entrevista grandes profissionais de marketing, comunicação, branding, para trazer perspectivas diferentes sobre o que a massa fala, capacidade analítica, capacidade de pensamento, para te ajudar a entender as coisas além do hype. Hoje a gente tem um amigo, um cara muito especial que eu conheci em 2018, no primeiro treinamento da TD no Brasil. E dali a gente veio mantendo contato esporadicamente e ainda bem, nos últimos meses o nosso contato foi ficando mais próximo, a gente foi trocando mais. Ano passado ele foi o host do principal palco do CMO Summit, esse ano novamente, e vai estar no meu evento no Content Experience, dias 24 e 25 de agosto, que você não pode perder. O Game Changers ele é uma roda de conversa, então não é uma entrevista, é um bate-papo em que a gente troca experiências, impressões e visões de mercado. Hoje a gente vai passar muita bola para o Mark, porque ele ainda está cheirando Austin. Chegou do SXSW ontem, trazendo uma série de novidades, reflexões e conversas ali, principalmente as mais legais. As conversas de corredor, de bastidores. Que tem coisa que você pode falar no palco e tem coisa que você só fala nas conversas ali com as pessoas, né? Tanto com brasileiros lá, quanto com gringos lá no evento. Então eu vou pedir para você se apresentar primeiro, né? Aliás, antes, deixa eu fazer o jabá. Ah, por favor. Poxa, minha primeira capa de revista em 52 anos. 16 páginas só com o Mark. 11. Tem um pouco... vamos ser modestos, né? Umas 11. Não, justíssimo. Eu estou muito feliz. É a primeira capa em Revista Empresário Digital do Marco Marcelino. E fala sobre a minha visão. E é de 2026. Então é super atual. Fala de como eu tenho enxergado a comunicação, que mudou 250%. Do nosso tempo, quando a gente se conheceu, 1.200%. Eu mudei, tenho até cabelo hoje em dia. Mas as coisas mudam. E eu acho que o bate-papo de hoje vai ser muito legal. E é legal que não dá pra errar, né? Rafa e Rafa, então assim... Aliás, só eu não sou Rafa falta de aqui. nome pra gente, né? Machado, Rezende, pra ele sobra, não é? Um nome artístico desde sempre, né? Você sabe que o Mark... Primeiro, obrigado pelo convite. Olá a todas e todos. Muito feliz de estar aqui. É uma honra pra mim mesmo. Você sabe que eu tenho você como um cara muito... Como é que eu posso dizer? Uma referência mesmo. Sempre foi. E eu estar aqui conversando de igual para igual me honra muito. E me enche de cagaço também. Porque eu vou ter que ter uma responsabilidade de falar direito. Rafa, estou conhecendo hoje. Muito feliz também. E a ideia, então, de chamar Mark Tawil veio do meu avô, que nasceu na Turquia, foi morar no Egito. Era Marco. E aí, a minha mãe nasceu no Cairo, meu pai nasceu no Líbano. E aí eles foram morar na França, que a gente foi expulso do Egito, minha família, né? Que somos judeus. E aí, na França, era Marco, virou Marc em francês. E Tawil é libanês. Então parece um nome diferente, assim, mas não é nome artístico. Não sou a Virgínia. Uma mistura pelo multipaíses aí que... Pois é, a minha avó... A vida lhe trouxe, né? Minha avó era africana da África do Norte, que é Egito. A minha bisavó era síria, o meu avô era turco, como eu falei, minha mãe egípcia, meu pai libanês. Saí assim, um europeu, né? Um sueco. O arroba do Instagram foi fácil conseguir, isso que importa. Você sabe que tem um outro Mark Tawil que deve me odiar de morte? Que é um cara que é Mark Tawil, só que ele mora no Canadá. E toda vez que sai uma rede social ou alguma coisa, eu já roubo todas. Então imagina o cara, coitado, o cara quer ser todas, tipo TikTok, YouTube, sempre tem um Mark Tawil. Mas ele é influenciador também? Não, ele é cineasta. Tá. Tem uns Mark Tawil perdidos aí.
E Marcos, você estava contando pra gente aqui dos bastidores, né, sobre o evento que você tá fresquinho aí, trazendo informações pra gente. Eu até falei pra você que eu vi um podcast seu anterior em que você falou que perdeu uma onda, que foi a onda da rainha da métrica, né, quando você trabalhava com agência. E agora, ainda nesse evento aí que traz todas as atualizações, tendências, né, sua responsabilidade aqui no Game Changers, levar essa tendência pros nossos ouvintes para que eles não percam nenhuma onda. Cara, você sabe que você me falou uma coisa que, olhando para você, pros teus belos olhos azuis, agora me veio. Uma das palavras do SXSW, teve algumas, né? Convergência, tempestade e tal. Mas uma palavra muito forte é agency. Já ouviram falar? Uhum. Que é o quê, agency? Ser agente da mudança. Como eu me implico em mudar as coisas. Então, agency é uma palavra do ano. Né? Como é que eu me implico para ser um agente de transformação? Eu quero a mudança, mas como é que eu mudo? Me implicando, né? Fazendo acontecer, colocando a mão na massa. Então me veio isso. Tem agency, que é isso de SXSW, agency de agência, e tem agentes, que é um tema que está absolutamente na moda, no hype. Eu tenho uma tatuagem aqui, chama Don't Believe the Hype. Eu não sou um cara que acredito muito. É uma música do Public Enemy. Eu não sou um cara muito de hype, mas é a palavra. E os agentes vão mudar tudo. Já estão mudando tudo. Pra gente aqui, principalmente para vocês dois que trabalham com performance e conteúdo de alto nível, talvez não seja um papo tão fresco. Mas para 95% das pessoas que estavam lá... numa bolha, né? Mesmo no SXSW, são pessoas que ficaram impactadas com o que assistiram. Só isso, tô indo. Eu vi o agency num contexto de capacidade de julgamento. Assim, de você ser capaz de entender o que faz sentido para você. Você sabe que, Rez, uma coisa que ficou muito clara ali no SXSW é que à medida que os agentes, que não são inteligências artificiais generativas só, ou seja, a generativa ela faz com que amplifique o ser humano. O agente também. O que é o ser humano que vai ser amplificado aqui? Principalmente os defeitos. Então, se você é uma pessoa rasa, não sabe fazer boas perguntas, não sabe escrever, a tua comunicação na hora de gerar, na generativa, vai aparecer. Você vai ficar raso, vai ficar pobre, o report vai sair pela metade, você vai fazer uma coisa genérica. Com os agentes, o que vai amplificar é a questão da governança. Ou seja, você é um mau gerente ou uma má gerente. E por quê? Porque essa palavra que você citou aqui, que é o julgamento, a governança, o olhar por cima do muro, identificar para onde está indo estrategicamente a empresa ou aquilo que você está fazendo, é o novo trabalho do ser humano. À medida que o agente trabalha sozinho, ou que ele trabalha por muitas pessoas, ou que você solta e ele vai, o teu trabalho é julgar. O teu trabalho é administrar esse agente. O que você está dizendo é que o ser humano tem que bancar aquilo que está sendo operado embaixo dele através dos agentes. Tem que estar embaixo. Sim, com a preocupação que será que o ser humano vai conseguir bancar? Primeiro, porque nem todo mundo tem um repertório, nem todo mundo tem o estudo, nem todo mundo tem nem o idioma básico, nem a língua mãe. A gente está falando da minoria, né? Da minoria, para começar. E segundo, que foi levantado pelo Tristan Harris, aquele que fez aquele documentário, um documentário que fala sobre as redes sociais. Ele disse o seguinte: se você tem um agente que vai contra aquilo que você está dizendo, é que nem você tem a relação do prego e do martelo. O martelo não decide para onde vai o prego. Ele é usado como ferramenta. E tchau. Quando você tem um agente, o agente decide para onde vai o prego. Ele vai saber como martelar e essa martelada vai daqui, vai daqui, vai daqui, vai daqui. Ou seja, se você tem um agente que já está capacitado para fazer um monte de trabalho, mas ele discorda de você, em algum momento pode acontecer, o resto é com o pé atrás, mas pode acontecer, você vai ter um adversário muito mais forte que você. Então, essa é a preocupação. Ele pode fazer o que ele quer, entre aspas, sendo que ele é muito mais rápido. E aí você tem outras implicações, eu vou te dar a bola, que são implicações de saúde mental também, que eu queria falar depois em relação aos agentes. Minha pergunta para você: você acha que esse momento pode chegar do agente acordar um dia e falar assim, não é por aí, eu vou fazer do jeito que eu quero? Isso hoje, até onde eu entendo de tudo que eu tenho estudado, eu estou escrevendo um livro sobre isso, as decisões influenciadas pela IA, está muito mais no campo da ficção científica do que da realidade. As ferramentas que a gente tem hoje são ferramentas estatísticas, principalmente a IA generativa. Dentro dos agentes, você tem
cadeias de pensamento e de tomada de decisão limitada. Mas você já tem engenharia reversa, por exemplo, sendo feita dentro desses mecanismos. Vazou esses dias no GitHub, se eu não me engano, 10 mil contas, em que uma instrução em texto foi colocada e fez com que aquele determinado agente executasse aquela ação. Então é uma instrução intrusiva. Ele deu uma instrução e o agente seguiu. O que mostra exatamente isso. O agente não tem a capacidade cognitiva de tomar a decisão. A tomada de decisão hoje, no cenário que a gente tem, ainda é humana. O que ele consegue fazer, e aí é o que você falou, é replicar uma quantidade de tarefas numa velocidade absurda, que a gente não consegue. Mas uma coisa que me chamou a atenção, um dos primeiros pontos que você colocou, se você é ruim, ele vai fazer coisas ruins em escala. Se você é bom, ele vai fazer coisas boas em escala. Mas um conceito que para mim é muito importante, pelo menos nesse momento que a gente vive, é o human in the loop. O ser humano no loop. Na entrada, né, o que eu quero que ele faça, e na validação do output. E aí, se você tem pessoas com baixa capacidade cognitiva e com baixa fundamentação, ela não consegue julgar se o que a IA fez é bom ou ruim. Eu não vou lembrar o número agora, mas a porcentagem é acima de 50% das pessoas, eu acho que é coisa lá dos 70 e tantos por cento. No Brasil hoje, dos jovens não sabem diferenciar fato de opinião. E só 8% conseguem interpretar texto. Então a gente está dizendo que de uma população de 212 milhões de pessoas, em que em tese grande parte é alfabetizado, uma minoria, sei lá, talvez 20 milhões de pessoas têm capacidade de ler e interpretar o que leu. Isso em todas as faixas etárias. Isso transversal na população. São movidos por narrativas e não dados, na maioria das vezes, inclusive. É muito fácil manipular as pessoas. Sim. Tem um livro maravilhoso do Ryan Holiday que se chama Acredite, Eu Estou Mentindo. E ele conta vários episódios em que ele participou de manipulação da opinião pública, né? Existem cientistas políticos e cientistas sociais especializados nisso, e a gente vê isso acontecendo na mídia o tempo todo. Pois é, e você sabe que uma das coisas que me preocupam em relação a isso também está voltada à questão do primeiro emprego. Isso foi uma coisa que foi bastante discutida lá também. Se a gente tem agentes fazendo as tarefas chatas, ou aquelas que a gente aqui bateu cabeça, embora eu acho que você seja mais novo, você tem quantos anos? 32. 32, você tem? 46. Eu tenho 52. Então, assim, a gente bateu cabeça. A gente teve chefe tóxico, a gente teve... Aliás, 44 milhões de americanos, neste momento, estão trabalhando com o pior chefe da vida deles. Dados de lá. A gente teve chefe tóxico, a gente teve perseguição, bater cabeça e tal. Mas no momento que você tem um agente que faz tudo isso, 7 dias por semana, sem reclamar, sem pedir aumento, fazendo tudo melhor do que uma pessoa no primeiro emprego, para onde vão as pessoas do primeiro emprego? E segundo, quem vão ser os líderes de amanhã? Porque sem essa fricção, sem esse o júnior você não tem o pleno, você não sem tem o pleno você não tem o sênior. Não, quem vão ser os seniores de 2035? Essa é uma outra discussão. Então repara como os agentes vêm para transformar muita coisa. E aí tem um terceiro ponto que é a questão da saúde mental. Qual que é a questão da saúde mental é o seguinte: se você tem o human loop, como você mesmo citou, é assim que fala? Human in the loop. Human in the loop. E esse human, ele tá no começo, mas ele tá no final, não tem final. Porque são 24 horas, 7 dias por semana, o trabalho maluco, produtividade infinita, ou a gente trabalhando, sem descansar. Dizem que até as fábricas do futuro vão ser feitas com luzes apagadas, porque o robô não precisa de luz para ficar andando para lá e para cá, para economizar energia. Então, como é que vai ser esse human in the loop se a gente precisa averiguar, julgar, fazer a governança, ficar em cima? Em cima de quê? Em cima de quanto? Então, você já vai ter uma espécie de economia do burnout. Você já vai ter o burnout sendo uma conta muito mais matemática e não nascendo aqui e ali entre as pessoas. Tem 2 dados que eu acho que são bem impactantes, mas eu quero puxar uma outra coisa que eu acho que é mais importante aí na mudança que você está falando. Dos 10 usos mais comuns do ChatGPT, e isso é uma pesquisa de Harvard com 4 mil pessoas, acompanhando como elas usaram a IA em 2024, 2025, a de 26 eu ainda não vi se saiu. Primeiro uso, companhia virtual. Segundo uso, encontrar um propósito. Uau. Mas o que? A pessoa, só para entender, a pessoa está procurando... Conversando com o ChatGPT, procurando um propósito para a vida dela. Os dois terapêuticos, né? Os 2 primeiros tópicos terapêuticos. O terceiro
Era código, Aliás, não é? o segundo é terapeuta virtual, né? Um psicólogo com IA. O terceiro é encontrar um propósito. E o 10º é organizar a vida. E organizar a vida em vários aspectos. Faz todo sentido. Dieta, viagem, agenda, Todo sentido. dia a dia e coisa e tal. Então, Mas não faz dos sentido. 10 maiores... Você já não fez tudo isso aqui? Eu já fiz todos. Eu gabaritei aí. Em algum momento eu me consultei, em algum momento eu coloco meu treino de musculação, tô com uma dor no pé que eu voltei agora de Austin, coloquei para entender o que poderia ser, ele me deu 4 alternativas, me disse qual que é a principal, tirei foto dos remédios, aquelas remédios americanos que você compra né? Aquelas vitaminas, coloquei, falei qual horário que eu tenho que tomar, qual delas é melhor, qual é a combinação perfeita. Cara, Mark, tô quase... Minha psicóloga me perdoa. Até Morando lá. interpretar sonho eu já interpretei pelo chat Olha aí. GPT. E aí... Erro grotesco, tá? Não recomendo. Tudo bem, Tá, mas, cara, não é Eu que fiz, não é eu mais fiz. aquela história de meu vizinho tá assistindo o Silvio Santos. Não, mas sou eu. Eu não sei o nome lá, mas da Associação Nacional de Psicólogos, não sei o nome da entidade, mas fez uma declaração pública dizendo que tem uma grande preocupação, porque hoje 12 milhões de brasileiros usam a IA como psicólogo. Eu acho pouco, sinceramente. Mas assim, disso do que foi mapeado ali, não sei com qual critério esse levantamento de número, né? Tem um risco inerente aí, porque a IA ela é feita inerentemente para concordar com você. Concordo. E o teu terapeuta, ele tem que te provocar para te ajudar a amadurecer. Se ele só passa a mão na sua cabeça e reforça o seu só te valida. comportamento, Ela só te valida. E se você Exatamente. falar para ela, tô com ideações, ela vai te falar, quer que eu faça um PDF? Então, temos um problema. Mas eu quero puxar outro ponto aí, falando dos agentes e desse novo ciclo econômico. A China soltou esse mês um programa de incentivo para o novo ciclo de grandes startups. Ótimo. Empresas que vão faturar de 10 a 100 milhões com uma única pessoa. E unicórnio, né? Sim, uma única pessoa vai ser capaz de criar empresas que faturam milhões. Olha, tomara que seja eu. Nossa, eu quero te dar esse toque. Eu conversei com 2 amigos aí, tem 2 ideias com um potencial bastante grande, mas tem somos um 2 unicórnio pessoas. humano que tá para chegar. O primeiro $1 bilhão com uma empresa só. Eles dizem isso. Uma pessoa só. Uma pessoa só Sim, com a gente. sim. $1 bilhão de valuation de $1 bilhão. O primeiro unicórnio humano deve sair talvez esse ano ou ano que vem. Então, acredito que é um tema que talvez estivesse presente lá, justamente pensando nesse novo ciclo econômico. Agora eu vou te pegar. Não só não estava presente, como eu escrevi um artigo, eu fui por conta, eu sou colunista da Exame, e eu fiz uma cobertura para Exame. Um dos meus artigos, que eu fiz nas minhas redes, mas também para Exame, é sobre o principal, entre aspas, evento de inovação do mundo, não levou quem mais inova. Quase não tem China, quase não tem Ásia. É um festival super americocentrado. E eu fiz essa crítica, muita gente fez. Teve um summitzinho pequeno dentro de 850 palestras, 37 mil pessoas, 4 mil músicos, porque o festival é dividido entre educação, música, cinema e inovação. A inovação encolheu. O centro de convenções vai ficar pronto em 2019, foi demolido. Então estava meio esparso o evento e menor. Pra você ter uma ideia, em 2018, quando a gente se conheceu, chegou a ter 400 mil pessoas a mais na cidade. Agora o evento é para 30 mil. Então encolheu muito. E essa questão da China, para mim, é crucial. O que eu quero dizer com isso? Não só não estava presente, e aí eu escutei o Ronaldo Lemos para falar disso, e a Le Fou, e os dois têm visões complementares. O Ronaldo Lemos diz que, da mesma maneira que você tem a geopolítica polar, você vai ter essa polaridade também na cultura. E a Le Fou falou, quem perde somos nós, e é verdade. Como é que você vai num evento de inovação que não leva 40% do PIB? Então o que teve lá? Não teve Ásia, quase nenhuma delegação asiática, você via muito pouco. Não se fala de K-pop, não se fala de K-beauty, são coisas que estão invadindo o mundo, né? O novo centro de luxo Invadiu do mundo. o Oscar, Não é mais Paris, é a Coreia. Né? Você tem música, você tem entretenimento, você tem cinema, não se fala de Ásia, quase não se fala. Para não dizer que não teve um summit dentro do negócio, Ásia Austin. Ásia Austin, não é nem Ásia Texas, Ásia Austin. Por quê? Todas as palestras falavam Ásia Austin, Ásia, porque eles regionalizaram, eles não querem trazer a Ásia nem o... Só que tem um detalhe. Primeiro, a China não precisa de Austin, nem do SXSW, para nada. Segundo, enquanto está todo mundo ali discutindo e a Amy Webb está trazendo conceitos que na China já tem há 3 anos,
A China está trabalhando. Então é isso que você citou. Eu fico muito feliz de te escutar, porque é uma conversa que não aconteceu lá. Você acha que é uma análise, sua análise é que é um ato político americano? Eu acho que ela é híbrida. É um ato político e um ato autocentrado do não precisamos olhar para nada que não tenha meia dúzia de americanos. Teve 2 ou 3 pessoas que trouxeram. Tem o Scott Galloway, que falou mais até do que o Irã, do que da China, mais até das implicações. Aí era muito político, porque o cara tava metendo o pau no Donald Trump. Você teve eu assisti o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, e foi 100% político, porque ele vai ser candidato a presidente contra o Donald Trump, aí foi 100%, foi lançar o livro dele e tal, mas de maneira geral não é um tema. A China não é um tema. E é muito louco, porque assim, você não vê asiáticos andando na rua quase, de delegações, né? Você vai no Louvre, você vai para os lugares, só tem chinês e japonês. Em Austin, que é um festival de inovação, quem inova não foi. Então o que eu vejo aqui para te responder, foi ótimo você ter trazido esse tema, ótimo, é que a gente ainda está muito distante, em termos de eventos no Ocidente, do que realmente está movendo o mundo. E mais, toda a parafernália tecnológica e de conteúdo está sendo construída num idioma que 4 bilhões de pessoas não falam. O segredo não está em falar para nós 3 aqui, o segredo está falar com os caras lá. Você tem a China e a Índia juntas, tem quase 4 bilhões de pessoas que não falam inglês quase no nível que a gente fala aqui. Então veja quantas implicações tem de você não... E essa era uma tônica do festival, de você não falar assim, putz, para onde vamos? Já estamos. Para onde vamos, já estamos. Vai mudar? Vai ter... Eu andei num carro autônomo, foi super legal, sem motorista. Você tem ali um negócio de voar agora, um drone voador, que você faz um treinamento de alguns minutos, você sobe, era $250, eu não fiz. Você sobe, você pode andar um pouquinho ali, uma espécie... Então você tem umas pequenas inovações. A Amy Webb trouxe, por exemplo, ela falou dos super-humanos. Então daqui para frente, cada um de nós vai ter um exoesqueleto que vai te fazer andar mais. Ciborgues. Por quê? Porque se você andar mais com exoesqueleto, eu fazia lá 10 km por dia. Eu vou andar 20. Se eu durmo numa cama tecnológica muito melhor e vou acordar melhor, a minha palestra vai ser muito melhor. Não vou estar com essa cara, vou estar com outra. Então, essas questões... Só que para você ter isso, você precisa de grana e acesso. E aí você tem um problema. Você tem um vale entre humanos, super-humanos e super-super-humanos, que são essas pessoas com super acesso. Já está acontecendo. Se você parar para ver, se você vir, você já vai entender que está acontecendo. Na questão do Monjaro, nem todo mundo pode ter. Aliás, a Lili era uma das patrocinadoras da XSW. Teve painel de canetas. Então, assim, você tem as canetas. Que tem um perigo, né? Porque a falsificação vai abordar aqueles que não têm acesso, né? Sim. E o maior volume de patentes de moléculas emagrecedoras tem sido depositado pela China. O maior volume de pesquisa nesse sentido já não é feito por empresas europeias e americanas, já é por empresas chinesas. A China ela tem um volume de tanto de tudo, mas ela tem uma coisa também que talvez seja interessante a gente entender, que é uma dicotomia entre Estado e inovação. Se por um lado o Estado ele é castrador, ele tem seus problemas, né? Como tem, todo país tem, mas a China tem mais. Falta de liberdade de imprensa, todas essas questões de privacidade, todo mundo discute. Por outro, ela é muito liberal na questão da inovação. Ela apoia, ela incentiva. E isso é do caramba, porque no final das contas, o que está movendo o país há décadas é isso. É você ter o governo, não um governo castrador por um lado, mas você ter um governo que te libera a inovação. A gente aqui está discutindo Wi-Fi nas escolas ainda. Os caras estão... Você pega a Coreia, a educação da Coreia do Sul. Cara... Mas a própria educação da China. Eu tenho alguns colegas de MBA e alguns amigos aí da carreira, especificamente um Mark também, que fez MBA comigo na FGV, trabalha na Bosch, acabou... Mark nunca falha. Não, esse é sensacional. Sempre. Tem um tal de Mark Zuckerberg também que tem futuro. Esse nem tanto. Esse tem uns problemas aí com ética e etc. E o Felipe Xavier, que está morando na China há um tempo, e eu acompanho muito a newsletter e as postagens dele, falando, o sonho chinês está engolindo o sonho americano no café da manhã. Ele falou, essa coisa da falta de liberdade não existe aqui no dia a dia. Ele falou, qualquer cidade de médio porte na China tem uma qualidade de vida exponencialmente melhor que qualquer cidade do Ocidente. Ele falou, a qualidade de vida, a segurança que a gente tem, o acesso à alimentação, a educação,
E aí ele explicando como é que o chinês vê a educação. As crianças, desde muito cedo, são muito estimuladas e cobradas por estudar, porque a hora que ela vai entrar na faculdade, ela está disputando uma vaga com 120 mil pessoas. É verdade. Ele tem que ser muito, muito, muito bom para estudar numa universidade lá. Porque a competição é exponencial. Se olha para o Brasil, são 212 milhões de pessoas, se eu não estou muito errado na conta. Na China, é 1,3 bi. Se você é 1 milhão na China, tem 1.300 pessoas idênticas a você. E você acha que você é o único. Não, a competição é na casa do bilhão. Deve ter uns 130 mil Mark Will na China. Potencialmente. Nem a mãe engana o filho falando que ele é especial. Ela falou, não, você não é especial. Pelo contrário. Existe um hábito deles de quando a criança nasce, você posta, eu não vou lembrar, um determinado número de dias. É alguma coisa na escala de tipo 18 mil. Menos 18 mil. Ele está contando, não chega a ser tanto, mas enfim. É o número de dias que essa criança vai viver até o dia que ela vai prestar o vestibular. Que loucura. Eu acredito. Então é uma contagem regressiva. E a criança é cobrada desde muito cedo a se empenhar nos estudos, a se aprofundar, a dar o sangue por isso, porque é a única chance que ela tem de ter uma boa vida. Você tem filhos de que idade? Uma de 18 no segundo ano da faculdade, um de 10 e 2 enteados de 17 e 18. Então, você tá numa fase que te preocupa menos. Eu tô numa fase de 10 e 12 anos. Me preocupa muito. Porque assim, eu vejo os meus filhos assistindo o Enaldinho, que é muito bom para o Enaldinho, mas não para eles. Não que o Enaldinho seja ruim, obviamente, mas tô dizendo do ponto de vista de quem tá levando e quem tá dando. Exato, né? exato. Mas assim, enquanto eles estão assistindo youtubers e curtindo, e tem uma chinesa de 2 anos de idade que já tá fazendo o alfabeto completo de trás para frente, qual é o futuro? E que já fala 4 idiomas Que já aos fala 10 4 anos. idiomas aos 10 anos, que leva os pais a trabalhar de carro, depois volta para ir para escola. E mesmo a classe média operária, né, a China tem uma característica que a gente conhece pouco aqui sobre China. As regiões metropolitanas, elas são super especializadas. Então você tem uma região que só produz carros. Todo o ecossistema de cidades em volta é especializado. Um que trabalha com lataria, um que trabalha com pneu, o outro que trabalha com motor, o outro com câmbio. E aí cada uma dessas cidades se especializa nesse ecossistema de produzir câmbio. Então tem a fábrica de engrenagem, tem a fábrica de carcaça, tem a fábrica de óleo, que entrega para a cidade que monta o carro, que passa para frente. Genial. Aí você vai trabalhar com têxtil. Todo o ecossistema da cidade é preparado para têxtil. Exato. Olha. Aí você vai trabalhar com alimentos. Sabia que 98% da creatina produzida no mundo é feita na China? Não. E 2% na Alemanha. São os únicos 2 países no mundo que produzem creatina. Qualquer creatina que você está tomando, a não ser que seja daquela marca alemã, é de origem chinesa. Então tem uma cidade especializada em fazer suplemento. E cada região tem as suas macroespecializações. Tem uma cidade que é só para borracha. Tem uma cidade que é só para tênis. E muita gente atribui a China como se fosse, eles são milenares, eles são uma civilização antiga, por isso que eles têm todo esse repertório. Não. A gente tem países aí que têm civilizações super antigas. A China mesmo era subdesenvolvida há muito tempo. De carroça. Isso. Eu estava no Egito 4 anos. Ou seja, a China só está diferença- começando, ela tá uma evolução exponencial há pouco tempo. Eu concordo com a tua crítica em relação ao governo chinês no sentido de liberdade de expressão. É isso. Isso é indiscutível. Mas a China tem uma característica que o Ocidente não tem, que é a capacidade de você projetar 50 anos à frente. Você não tem que disputar eleições. Então você não precisa fazer um plano de 4 ou 5 anos e disputar com o seu adversário político. Que num caso como o do Brasil, chega lá e mata tudo que o anterior fez e começa tudo Mas de aí novo. o Brasil também é sui generis, só que a alternância Mas de poder... não, o Trump não é diferente, né? Pegou tudo que o antigo presidente fez, foi lá, desfez tudo e recomeçou do jeito dele. Então isso é muito característica nossa. Na Europa é um pouco diferente, mas não é muito. Não é tão evidente. E fez tudo o que fez, né? Eu lembro do Trump falando para ela no primeiro governo, vocês assinaram um gasoduto que vocês pagam 1 trilhão por mês para a Rússia, e agora a Rússia está ameaçando invadir vocês e está abrindo guerra com a Ucrânia e vocês não têm o que fazer, vocês dependem do gás deles, né? Mas enfim, deixa a política de lado. A questão do plano quinquenal acabou de ser discutido, a China lançou um documento de 17 mil palavras lá, com o próximo plano de 5 anos.
E tá tudo desenhado na métrica e ali tudo que foi realizado nos últimos 10 anos. Eles bateram todas as metas ou superaram. E isso inclui a classe média operária. Então você tem possibilidades de vida. E aí a hora que a gente olha para a tecnologia, o país que mais deposita patente no mundo hoje é a China. Não são mais os Estados Unidos nem os países europeus. Miguel Nicoleles, neurocientista brasileiro, um dos seres humanos vivos que mereceria um prêmio Nobel de Medicina, né? Lá na Copa, quando aconteceu no Brasil, fez um paraplégico chutar uma bola usando um exoesqueleto e como processador um iPhone. Esse cara recebeu do governo brasileiro um incentivo e uma clínica super deslocada com capacidade de atender 50 pacientes. A China chamou e falou, eu estou construindo um prédio com capacidade de atender 2.000 pacientes e você tem 1 bilhão em fundo de pesquisa que se precisar aumentar, a gente aumenta. Todo mês tem saído equipamento na China, exoesqueletos já, de pessoas que sofreram acidentes e tinham mobilidade reduzida, e a pessoa consegue levantar e caminhar. Propriedade brasileira que... Know-how brasileiro sendo levado para lá, e não só brasileiro, pesquisadores do planeta inteiro, né? Do disco inteiro, porque a Terra é plana, né? Gente, de tudo que é canto, a China leva para lá e incentiva. Aí você está fazendo pesquisa local, depositando patente local, desenvolvendo a tecnologia local. Eu vou estar lá, se Deus quiser, em agosto, antes participo do seu evento. Inclusive, um dia e meio antes. A palestra do Mark vai ser dia 24 de agosto, que por acaso é meu aniversário. Então, se você está assistindo esse episódio, você tem a obrigação de estar lá só porque é meu aniversário. Exatamente. O Mark vai palestrar de manhã, para daí ele estar liberado para arrumar as malas dele e viajar para a China dali a pouquinho. Posso complementar só rápido as ideias? Porque lógico, aí, acho que a gente já falou... Isso é seu. A gente falou da máquina com os objetivos próprios, a gente falou de um sistema de trabalho que está mudando e vai mudar cada vez mais, que a gente está no século XXI, com empregos do século XX, uma educação no Brasil do século XIX, não só no Brasil. O burnout como uma economia, inclusive a palestra era a economia do burnout. Líderes em burnout criam equipes em burnout, meio óbvio, mas é verdade. 7 em cada 10 pessoas das organizações estão se protegendo de pessoas e não de emprego, porque você tem uma questão... dói menos você fazer isso do que continuar gastando energia num lugar que te faz sentir invisível, segundo eles. Ou seja, a pessoa sabe que o trabalho importa e que o impacto é real e visível, mas ao mesmo tempo dói menos você mudar do que se proteger. E aí o que elas fazem é o seguinte, ficou meio confuso, né? Mas eu queria entender. Palavras deles, eles dizem o seguinte, existem 2 dores, a de você se proteger das pessoas que estão com você e de você mudar. Você tem que escolher qual custo você tem. Às vezes você fica e sofre, às vezes você tem a dor da mudança. Mas as pessoas então ficam no lugar, porque dói um pouco menos do que mudar, mas ao mesmo tempo elas vão se alimentando da energia negativa, do tempo, da toxicidade. Tem uma máxima antiga de mercado para isso. Fala, as pessoas pedem demissão do chefe, não da empresa. Exatamente. E lá elas estão se protegendo porque elas têm medo de sair. Uma coisa que vocês citaram aqui, amor sem atrito, que é exatamente aquilo que você falou da relação das pessoas com as máquinas. E tem uns dados interessantes que quase 90% das pessoas que hoje têm 80 e 90 anos faziam refeições na mesa com a família. 39%, mais ou menos, dos Gen Z fazem isso hoje. Ou seja, diminuiu muito esse momento familiar. E os Gen Z ficam, então, menos, né? Mas 49% já tem relação com uma máquina. Ou seja, essa virtualização da validação do amor sem atrito é uma realidade. Que tipo de relacionamento? Relacionamento de amizade, amoroso? Relacionamento. Seja para fazer talvez um psicólogo, seja para tirar conselho, seja para falar de trabalho. As pessoas não querem lidar com pessoas. E essa geração, como uma geração um pouco mais solitária, talvez seja menos doloroso ela bater um papo no escurinho do quarto do que ir lá e bater de frente com a chefia, porque a chefia vai dizer que é mimimi. Então você tem questões. A Amy Webb trouxe 3 tempestades. O primeiro deles, ela rasgou o material que ela fazia 19 anos, ela fez toda uma... Eu não estava presente, eu não conseguia entrar, mas ela fez toda uma história, coroas de flores, deu um pin ali de um lacinho de luto. Por quê? Porque ela matou o relatório. Então ela fazia 19 anos e ela disse o seguinte, o relatório, ele é um leitor de dados meteorológicos. Só que hoje a gente vive tempestades.
tempestades, cataclismas o tempo todo. Então não dá mais para prever de um ano para o outro. Ela dá uma embalada para os próximos negócios dela, mas tudo bem. E assim, o que ela fazia era uma grande curadoria. Agora que os agentes podem fazer, isso perde um valor como algo isolado, Então inédito. não dá para fazer 1000 tendências de um ano para o outro. Não tem nem sentido. Então. Então o que ela falou? Ela apresentou o relatório de tendências que ela produzia fazia 19 anos, porque o mundo mudou de natureza. Então não são mais tendências lineares que você vai rastreando. Ela diz o seguinte: a humanidade aumentada, ou seja, está criando o primeiro abismo de classes biologicamente irreversível, que é aquela história que a gente comentou aqui. Segundo ponto, o trabalho ilimitado desacopla o crescimento econômico da necessidade de mão de obra humana. Cada vez mais agentes trabalhando entre si, você vai para aquela história dos outros níveis. Para onde que eu entro se eu tenho 18, 19 anos e não tem espaço para mim porque um agente faz coisas muito melhor do que eu? Ou se eu estou num nível de trabalho que eu sou tarefeiro e aparece um software que vai fazer isso por mim amanhã, para onde que eu vou? E o terceiro ponto é a terceirização emocional, ou seja, as corporações estão comprando uma infraestrutura invisível de sentimentos humanos. Uma frase constante, né? Cada vez mais você vai ter, quanto mais a máquina avança, mais o humano aparece. Mas não o humano das coisas boas, o humano das fraquezas. Né? Você tem a ansiedade, você tem a epidemia da solidão, você tem os sentimentos contraditórios, você tem aquela questão que a gente falou da IA generativa que amplia a tua comunicação ou o teu lado mais raso e o outro, o lado gerencial. E aqui, para encerrar, você tem o trabalho júnior e eu vejo que uma sala que faltou foi exatamente aquela que você citou, na minha opinião. Isso não está aqui no relatório, mas a da China. A China está construindo os próprios modelos. Coreia, Japão, Índia, cada um desenvolvendo o próprio ecossistema. 15% da informação do mundo está digitalizada e a maior parte em inglês e com viés ocidental. Ou seja, a gente não está falando para quem realmente é o grosso do mundo nesse momento. E você até falou que enquanto os Estados Unidos lá em Austin está fazendo evento, a China está trabalhando. Mas ali eles também, possivelmente, não conheço, possivelmente você conhece mais, tem os eventos e estão falando sobre a tecnologia deles nos palcos em mandarim, em linguagem que eles entendem, produzindo conteúdo sobre isso também, Muito né? provavelmente. Você deve ter feiras na Tá China. uma separação aí, Ocidente e Oriente, Agora em abril né? tem a maior feira de comércio do mundo, que é na China. A gente não tem nem ideia. Deve estar acontecendo 1 milhão de fóruns nesse momento, Ásia com Ásia, que eles não... A ideia é a seguinte... Está claro, inclusive para os americanos, que a China não precisa nem disputar com os Estados Unidos. Esse é o ponto. Eu estava ouvindo um podcast do professor Rock, do Reni Ozi-Kukie, e ele estava falando sobre Israel. E ele estava falando o seguinte, está chegando um momento, porque pela primeira vez Israel, com essa questão toda do Irã, nesse momento você pode estar assistindo, espero que a guerra já tenha até terminado. Mas, digamos que ela terminou ou não vai fazer diferença com o que eu vou falar agora. Essa é a primeira vez que os Estados Unidos vão para uma guerra com um aliado lado a lado. Não é coadjuvante. Israel não é um coadjuvante na guerra contra o Irã. Ela está lado a lado na questão da espionagem, na questão de conhecer melhor o território, na questão da qualidade dos seus pilotos. Tem muito a oferecer. E está se dizendo que Israel talvez chegue num momento que ela não precise mais da ajuda americana. De tanto poderio militar, talvez financeira, mas nem tanto quanto já precisou, até porque os americanos também estão um pouco over com essa história de fornecer dinheiro para Israel, então já tem divisões internas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe uma independência acontecendo nesse campo. E assim como existe uma independência acontecendo do lado geopolítico, a gente está começando a ver independência do lado econômico também. A China não precisa dos Estados Unidos. Teve essas histórias do tarifaço do Trump, não mexeu um grama. Lógico, se perdeu dinheiro, mas a economia chinesa não abalou, muito pelo contrário. Você tem todos esses festivais do mundo de inovação, se a China participar ou não, ela continua vendendo que nem água. E ela continua produzindo cada vez mais e melhor. Mesmo a ferramenta de controle do dólar, isso não afeta Não pareceu. Uma coisa é a manchete, outra coisa é a realidade. Exato. Tem os embargos contra a Rússia. Grande parte do potássio que o Brasil compra para a agricultura vem da Rússia. Agora, com a guerra no Irã, grande parte de outros insumos que o Brasil compra vem do Irã.
Aí a gente tem aquela discussão sobre as terras raras. O país com a maior capacidade de processamento de minerais e de terras raras é a China. Então, enquanto nas manchetes o Trump está discutindo e estão trocando farpa, aqui no dia a dia os negócios estão acontecendo, porque as empresas precisam comprar e vender. E as empresas americanas que criaram tecnologias que são fabricadas na China dependem da China para isso. Então existe uma clareza ali entre o que a imprensa está cobrindo e o que é a conversa e o que é a realidade do mercado aqui embaixo, que não dá para parar. É um ecossistema. Exatamente. Né? A China depende de insumos feitos nos Estados Unidos, os Estados Unidos dependem de insumos feitos na China, e isso vai continuar acontecendo, independente das manchetes. Sim. E é isso. Então, o que eu vejo? Faltou a conversa para levar a China para lá, mas a China não está chateada. Ela está trabalhando duro, e se já não passou, vai passar os Estados Unidos e muito, para muita coisa. Os Estados Unidos estão discutindo combustíveis fósseis. Dizem, eu não fui ainda para a China, dizem que as cidades chinesas grandes são silenciosas, porque todos os motores são elétricos. Então você tem pouco buzinaço e você tem os carros, cidades enormes, com os carros que não fazem barulho. Por quê? Porque a China entendeu a transição energética há muito tempo atrás, está apostando nisso, como essa história do exoesqueleto. Então a China já está trabalhando para esse novo mundo. Quem que vai sair na frente daqui a 10 anos? É um lado de narrativa também, viu? Porque mais de 50% do carvão queimado no mundo todos os dias é queimado pela China. É mesmo? A hora que você olha o gráfico de aceleração de emissão de carbono, a hora que ele inflexiona é a hora que a economia chinesa explode. Mas por conta de Porque trânsito Não, por conta de usina. Indústria. Para você gerar essa eletricidade do carro limpo, você queima carvão e você queima combustível fóssil. Né? Vem diminuindo, em algum grau vem diminuindo, mas é o país que mais queima carvão no mundo. É engraçado você falar isso, porque teve algumas discussões lá na SXW. Eu estou trazendo porque está muito fresco mesmo, Sim. Né? Não para dominar o assunto aqui, mas porque é interessante que, primeiro, todos aqueles que pregam o fim do diploma universitário, então, não, devemos trabalhar com o fim do diploma universitário, sobe no palco, no festival, começa a falar, não, tem que matar. São pessoas que são formadas em Harvard, Stanford, que têm todos os diplomas, todas as pós e todos os letramentos. Então é engraçado. E a segunda coisa que eu ouvi é os fundos de venture capital americanos, que tem uma parte, aí eu queria entender melhor essa conta, vocês podem me falar porque eu não peguei direito, que vem de um dinheiro de professores, médicos, enfermeiros, autônomos e tal, não sei como, parte desse dinheiro vai para lá. Estão sendo alimentados para construir máquinas, softwares que vão acabar com a vida dessas mesmas pessoas. Financia o próprio fim. É igual o programador programando software IA que vai substituir ele programando o próprio código. Assim. Você vai se matando. Aliás, dizem que daqui a um pouquíssimo tempo, até 2030 talvez, nenhum humano mais vai produzir código. Você vai estar o tempo todo agora com máquinas produzindo, e a questão da navegabilidade. É máquina falando com máquina. Será que eu preciso de um site lindo, porque os Rafaéis vão entrar para ver? Ou eu preciso de um site funcional que o robô vai ler? Enquanto você tem, para cada pesquisa humana, você entra em 5 sites, o robô entra em 5.000. Pra criar um critério pra te dizer qual Calma, que é o eu tô trazendo coisa. Gente, eu não quero. O Lorenz me olha. Assim, como se eu fosse um faker. Fake news, seja portado. Não é isso, eu tô trazendo o que eu ouvi. Então, é que tem muita na narrativa. Tem muita narrativa feita para ocupar manchete, mas sem um fundamento. Algumas escalas simplesmente não concordam. Né? É que eu olho para as coisas sempre de um ponto de vista de transição. Né? Eu sempre falo, o comportamento muda mais devagar do que a tecnologia. A tecnologia muda o tempo todo. O comportamento ele tende a ser linear. Verdade. Ele tem mudanças graduais ao longo da vida. Algumas pessoas têm rupturas, mas a maioria tem incrementos e não rupturas. Verdade. Então, as pessoas vão continuar navegando em aplicativos e sites, mas a capacidade de cruzamento de informação que o robô tem é que é mais importante até do que a capacidade de navegação. E aí muita gente vê uma manchete dessa e fala, não existe mais site, agora é tudo robô. Não, meu filho, calma. Tem 10 anos de transição para esse processo, né, de transição de comportamento. E aquela discussão que 10 anos atrás não parecia fazer sentido sobre renda mínima universal, hoje cada vez mais faz sentido, porque a concentração de produção, de dinheiro e de poder está cada vez mais no topo do topo do topo da pirâmide.
e não existe mais. A classe média está sendo achatada no mundo inteiro. Em todos os continentes, em todas as populações. Nas mais letradas, as populações nórdicas, etc. E nas populações mais básicas, né, a capacidade de ascender socialmente é cada vez menor. E agora, com a tecnologia evoluindo exponencialmente, o material que eu vi recentemente, hoje você precisa de mais engenheiros de software e de produto do que você precisava antes. Por quê? Você tem código sendo desenvolvido pelas máquinas, mas você precisa de alguém para fazer a engenharia daquele sistema. Até um determinado momento, a máquina vai. Mas quem que garante que aquele dado está correto, que ele está seguro, que ele está criptografado e etc? Pô, em mais 2, 3 anos, talvez antes, talvez depois, as máquinas já vão estar fazendo a engenharia de produto que hoje eu ainda preciso do engenheiro. E aí o que o engenheiro vai fazer depois? Né? Então essa evolução ela é muito rápida. É só olhar a qualidade dos vídeos que a gente tinha quando o ChatGPT popularizou, né? Aquelas mãos tortas, aquelas coisas, e da qualidade dos vídeos que a gente tem agora numa janela de tempo muito curta para um ser humano. Né? A tecnologia evoluiu muito rápido e a gente não está entendendo a velocidade com que as coisas acontecem. Gera mais o FOMO e a ansiedade, e as pessoas vão tratar o medo e a ansiedade justamente na IA. Mas você acha que está esticado ainda esses tempos, assim, 10 anos de transformação? Eles estão cada vez mais curtos, né? Isso que gera ansiedade, né? Essa transformação. Eu gosto de uma reflexão do Yodi Berra, que já foi atribuída a N outras pessoas. É muito difícil fazer previsões, especialmente quanto ao futuro. Quando os futuristas param de fazer futurologia, é porque alguma coisa está estranha. Né? E de fato, aquela analogia de que a IA é o que o HTML foi lá em 1995, né? A hora que a internet foi para a mão de todo mundo, ou podia ir para a mão de todo mundo, e qualquer pessoa podia fazer um site, a coisa mudou muito. 15 anos depois, a hora que você começa a ter as redes sociais, a gente teve um outro grande salto nesse sentido. Qualquer um podia se comunicar de forma gratuita e ter uma escala infinita. E agora a gente tem a IA. Né? Um ser humano é capaz de criar uma startup que vai faturar 10 milhões, 100 milhões potencialmente, é só ele ali por trás. Você sabe que o Ian B. Craft, eu estava até vendo aqui na minha cola, ele é um futurista e um cara muito inteligente, sócio de uma brasileira, que é a Michelle Schneider, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que agora os níveis da empresa estão diluídos em 3 grandes pontos. Né? Um deles é a arquitetura, outro é a operação e o outro é a supervisão. E ele fala uma coisa, eu gosto muito dele, porque ele sempre traz um pouco para o momento presente, assim, ele sai um pouco da viagem e traz para o momento presente. E ele falou assim, as empresas, elas vinham num range de construção, você construía uma empresa, que era mais linear. Hoje você tem que cultivar a empresa. É uma coisa mais orgânica. Cada vez mais você vai olhar para a empresa de uma maneira mais orgânica. Porque, de novo, existe uma simbiose do robô com a pessoa que ninguém sabe onde vai dar. Você não sabe para onde vai ser. Então você vai ter que acordar um dia e trabalhar a questão do julgamento, você vai ter que trabalhar a questão da escuta, você vai ter que ter sensibilidade estratégica para ver para onde está indo, porque, de fato, assim, é uma coisa tão nova e a gente está só no começo que as pessoas não têm dimensão. Não é comprar uma ferramenta, como a gente já viu acontecer aqui no Brasil, em especial, que as empresas gastam milhões trazendo IA para dentro e não sabem o que fazer. Não tem letramento, não tem nada. A gente está num segundo momento. Essa é uma grande crise. Eu vi isso no mercado de MarTech nos últimos 10 anos aí. Empresas comprando, ou às vezes empresas globais, né? A gente atende algumas globais lá, e às vezes vem porque é global. Vocês têm que usar tal MarTech. Sim. E não tem mão de obra no Brasil, não tem gente treinada para fazer aquilo. Só no Brasil? Eu vou falar do Brasil porque é o mercado onde eu atuo mais. Tá. Mas, assim, tem empresas que a gente atende em outros países. Argentina, Colômbia, Chile, México. E você também não tem mão de obra lá para essas tecnologias. Eu acredito. Porque nos Estados Unidos, você vai pegar um Adobe Commerce ou um Salesforce e em qualquer esquina tem gente treinada para atender aquilo ali. Então, uma empresa treina, a outra treina. Esse profissional sai para lá, esse vem para cá, e você está trocando mão de obra treinada. E essas tecnologias, para eles, são em dólar, num valor tolerável. Quando chega para cá, né, primeiro que você já tem um custo muito maior, mas o global mandou, o local tem que aceitar. Sim. E aí você não tem gente para mexer. Né? Não tem profissional treinado
E tem poucos profissionais que têm interesse em ser treinados naquela tecnologia. Vamos pegar uma analogia simples. Pega um RD Station. Pega o HubSpot, hoje você já não precisa mais fazer um mestrado para mexer nele. Mas quando eu certifiquei em 2013, cara, você precisava de um mestrado para mexer no HubSpot. Era extremamente complexa a interface. Foi ficando mais fácil. Pega um Active Campaign, um Zorro. Você tem profissionais, então você consegue migrar de um para o outro e usar. Agora sobe isso para Adobe, sobe para Salesforce, sobe para um Microsoft Dynamics. Não tem gente no mercado. Agora uma pergunta. E às vezes o cara não quer aprender uma tecnologia mais complexa porque ele fica limitado a 4 ou 5 empresas que vão pagar muito bem por ele saber essas tecnologias, mas restringe a possibilidade de carreira dele. Então, quando vem dessa forma, é muito difícil de você conseguir treinar. Então, isso cria limitações de crescimento. Agora, uma pergunta. Quando você fala isso, você está falando de profissionais das empresas ou profissionais destas empresas. Então, vou te dar um exemplo. Você está falando de um profissional de uma Nestlé, de uma Johnson, que não sabe mexer nessas coisas? Ou você está falando de empresas de tech mesmo, que o cara não migra para outras, ele fica só naquelas? Não, dentro das empresas, os profissionais da área de marketing, eles não sabem mexer nessa tecnologia e aí você precisa contratar. E aí você precisa ir para o mercado e achar profissionais habilitados nessas tecnologias. E não tem, porque não tem escala. Né? Eu sempre, às vezes eu sou obrigado a discutir com o pessoal de tecnologia. Eu já vi empresas em 2020 abrindo capital no Brasil e o site principal da empresa desenvolvido em Drupal. O que é isso? É uma tecnologia, sabe o WordPress? Sei. Beleza, é um WordPress, um concorrente. Tá. Que é extremamente específico, muito menor que o WordPress, e com pouquíssimos profissionais que sabem mexer no Brasil. E aí uma aluna minha que trabalha nessa empresa me chama e fala: professor, eu preciso de indicação de alguém para mexer no site, porque a TI desenvolveu em Drupal e agora a gente precisa fazer as modificações e tal, porque vai abrir capital em 30 dias e a gente precisa fazer uma série de coisas. Eu falei: cara, sinto muito, eu não tenho ninguém para te indicar. Assim, existe esse gargalo. Aí hoje, quando a gente vai para IA, a gente tem isso exponencialmente mais complexo. Porque você está usando uma determinada tecnologia, dali um mês a outra empresa lança, dali mais 2 semanas o outro concorrente lança. Não dá tempo de aprender, de qualificar, de ter especialista, e tem muito especialista de gargalo, né? O cara fez um curso de um infoproduteiro, sim. E aprendeu a usar meia dúzia de truques de prompts, e é um super especialista em IA no LinkedIn. O Ian B. Craft costuma dizer isso. Ele fala que a próxima crise não é de tecnologia, é de identidade. Justamente porque as pessoas, a tecnologia está aí. Todo mundo pode usar, entre aspas. O Mark Cuban falou isso lá, que uma criança de 12 anos num porão pode fazer um trabalho que pode virar a chave do mundo hoje, entre aspas, né? Por quê? Porque ela tem essa possibilidade tanto quanto o Elon Musk tem a mesma tecnologia na sala dele e tem na nossa, entre muitas aspas, né? E eu vejo também que é por aí. A gente não tem essa mão de obra, a gente não tem essa velocidade acima de tudo e não tem essa vontade política pessoal de, putz, mais... que nem saber uma rede social toda semana. Só ficar abrindo, alimentando, o cara não muda. Aliás, teve um brasileiro que fez um negócio genial e eu não entendo por que esse cara se identificou. Quem? Um programador, ele pegou todas as bases de dados públicas do governo e começou a cruzar essas bases. Que governo nosso? Governo brasileiro. Pegou dados de vários ministérios, de várias... O IBGE tem base de dados públicas, uma série de instituições brasileiras têm bases públicas de consulta. E aí ele pegou todos os políticos e começou a cruzar o CPF das empresas e achar buraco. Determinado político direcionou verba para determinada prefeitura que caiu nessa empresa, e essa empresa aqui é do CPF do cunhado dele. Isso tudo está em bases públicas. Base que você pode consultar. Se você consulta o seu CPF na base da Receita Federal, eu vou saber seu nome completo, vou saber as informações sobre você. Isso é uma base pública. Esse cara cruzou tudo isso e criou um sistema em que você pode rastrear o CPF de cada político e saber onde é que ele está metido. Quer dizer, é mais uma questão de transparência. Ele criou a super transparência. Ele fez Isso não viralizou? Sabe como que funciona? Isso viralizou. Ele tá vivo? E esse que é o ponto. Esse cara se identificou.
Ah, tá. Né? E aí, esses dias saiu uma teoria da conspiração que tem lá seu fundo de verdade, né? Lembra do ministro, que o avião dele, ministro do Lembro, Supremo, sim. Teori Zavascki. que o avião dele caiu em Santos? Sim. Né? E agora, esses dias, o André Mendonça foi decolar e o voo foi abortado por defeito, se eu não me engano, na turbina do avião. Pô, a área da teoria da conspiração na internet já começou largamente. Aí eu falo, o cara desenvolve um negócio desse e ele se identifica. Meu, abre como open source, deixa todo mundo mexer nisso. Mas a curiosidade, que ninguém sabe disso, lá atrás, quando a Polícia Federal foi fazer a investigação da Lava Jato, a base de dados dela não era tão avançada. Para ela conseguir fazer o cruzamento dos dados, ela usou uma base de dados privada e foi fazendo esses cruzamentos de que CPF era sócio de qual CNPJ e fazendo essas associações. A partir do primeiro Lava Jato lá, ela foi puxando todo o fio da meada. Hoje, com bases públicas, o cara conseguiu desenvolver, usando IA, um cruzamento desses dados e identificar qual político está envolvido com qual empresa e aonde teve verba alocada, com emenda, com todas as maracutaias. E, assim, isso é público. Aí ele postou isso no Twitter e disse que estava pensando se ele abrir isso para todo mundo ou não. Mas a partir do momento que esse cara se identificou, Nossa, falou, Mas cara, você vê, você é aquilo que maluco. você estava falando de uma pessoa Mas aí X lance a ideia da que tem a pessoa no porão. tecnologia. Tudo bem, esse Exatamente, cara é exatamente. desenvolvedor, o cara é um gênio, tudo bem, tá o no cara tem porão. uma baita carreira, Mas mas tem assim, as mesmas ferramentas um cara que qualquer um. sozinho fez o que, sei lá quantos anos atrás foi a Lava Jato, 10, 12 anos, o que precisou da Polícia Federal botar uma baita força-tarefa e etc. para fazer, o cara fez com IA. Eu acho que vai vir muito ao encontro dessa questão que você mencionou das empresas de 10, 100 milhões de dólares de pessoas únicas, né? Solo entrepreneur. Por quê? Porque cada vez mais, de novo, e aí vem um paradoxo interessante, que é assim, o que a gente está fazendo agora não é um trabalho diferente. Esse do cara é diferente, mas é um cara. Mas nós, pessoas do mundo real, em sua grande maioria, a gente não está fazendo nada muito diferente com a IA. A gente está fazendo mais trabalho. E do mesmo. Só que mais rápido e com mais volume. Ah, hoje eu consigo escrever 10 artigos para exame com IA. Beleza. São 10 artigos para exame. Era 1, virou 10. Ah, hoje eu consigo atender 4 reuniões e mandar 5 mil e-mails. Maravilha. Continua sendo o mesmo e-mail, a mesma reunião. Você não melhora a qualidade. Você melhora o lado exponencial. Então, o paradoxo será que a gente está trabalhando melhor ou está trabalhando mais? E tem o efeito lá da fadiga da IA, né? Você falou de burnout, a mesma pessoa está fazendo mais trabalho. Sim. Então ela tem que operar mais IAs, ela tem que gerar mais volume, Sim. ela tem que bater mais metas, Sim. mas quem é que está fazendo o controle de qualidade disso? Que é um pouco de quem cuida de quem está cuidando, né? Quem está cuidando das pessoas que estão fazendo a governança. No final, acaba sendo uma economia de burnout mesmo, que é uma conta matemática. Você tem uma produtividade infinita, você tem pouco volume, você tem um ciclo circadiano que não se fecha mais, porque, de novo, o negócio... E você não tem aquele momento de falar assim, tô cansado, vou descansar. Porque o burnout você não descansa. É o teu sistema ali Tá nervoso. acontecendo o E tempo você todo. tem uma capacidade limitada, digamos assim, um estoque biológico de quantas decisões você consegue tomar. Exato. Eu sempre usei a analogia de que assim, você pode jogar um jogo de futebol e ir prestar um vestibular. Mas pouca gente consegue prestar um vestibular e jogar um jogo de futebol. Interessante. Você tá tão psicologicamente estafado que você não consegue ter energia física. Exatamente. Lógico, algumas pessoas vão porque aquilo ali é justamente a forma dela descarregar a energia, dela se recuperar. São poucas. Mas assim, o cansaço psicológico, ele abala o físico. Sim, O concordo. cansaço físico muitas vezes não abala o psicológico. Concordo 100%. Só que existe uma narrativa de entusiastas de IA que diz que a IA vai ficar trabalhando pra gente e a gente vai ficar na praia de boa, tranquilo. A narrativa é maravilhosa. Nunca aconteceu algo No de mercado tecnologia de que fizesse a gente infoproduto. trabalhar menos, só trabalhar mais, né, na verdade. Esse é o ponto, Essa é a cara. regra do mercado, Eu né? sou estagiário num grupo de executivos, que um grande amigo meu, Rodolfo Araújo, melhor professor de negociação do Brasil.
Ele montou um grupo, reuniu ali vários profissionais que ele conhece, cara, todos caras muito sêniores. Parênteses, né? Sou estagiário. E lá no meio eu sou, tipo, o júnior. Né? Eu vejo os caras discutindo, eu falo, quando eu for gente grande, eu quero ser inteligente assim. Né? Então Imagina os caras. Não, assim, é um gênio atrás do outro, cara, é absurdo. Assim. Caras muito bons, com backgrounds absurdos. Gente que veio da Dell, da Compaq, Mas eles estão com a da conversa HP. atualizada, porque é o seguinte também, Muito. né? Você tá falando de gente que, não o grupo deles, obviamente, mas às vezes você fala assim, o cara passou por todos esses lugares, ou o cara ou a mulher, mas eles estão com a cabeça trabalhando em 1800 ainda. Pelo contrário. Não eles, Isso não que é o eles. legal. Isso que é o Estão legal. atualizados. São caras que estão olhando muito para o momento atual e para frente com discussões muito maduras sobre isso. Muito interessante. Mas qual que é o ponto que a gente estava? A gente estava Trabalhar falando menos. sobre trabalhar De menos. trabalhar menos. E o Maurício colocou isso, o Ricardo colocou isso lá no grupo e todo mundo comentou depois. Nenhuma tecnologia que veio com a promessa de que a gente trabalharia menos fez a gente trabalhar menos. A gente sempre trabalhou mais. É verdade. Com a máquina de escrever, a nossa capacidade de produzir texto era uma. Quando veio o computador, né, você vai conseguir produzir mais, né? Em menos tempo, você vai ter menos tempo para descansar. Não aconteceu. Veio a internet, a mesma coisa. Veio o celular, a mesma coisa. Né? Eu sempre brinco em aula usando essa sketch, eu falo, gente, quem aqui leva o celular para dentro do chuveiro? Só que eu começo com a pergunta de leve. Eu falo, quem almoça com o celular em cima da mesa e olha o celular durante a refeição? Aí tem metade da turma que levanta a mão. Fora a outra metade que está mentindo. Isso. Aí depois você fala, olha, quem aqui leva o celular pro banheiro? E aí alguns ficam com vergonha, né? Eu falo, só lembra de limpar a mão antes e tal, mas tudo bem. Eu falo, quem leva para dentro do chuveiro? Geralmente tem um corajoso que levanta a mão e aí uns outros 2 ou 3. Eu falo, cara, as pessoas estão dormindo menos, estão transando menos, estão vivendo menos, porque elas ficam o tempo todo ali no modo rolagem. Né? Tem uma geração que está rompendo com isso, tem gente abandonando a rede social. Tem, nos últimos 3 anos especificamente, o Instagram, o Facebook, o TikTok estiveram entre os apps mais instalados e mais desinstalados. A quantidade de contas abandonadas tem crescido. Mas é a mesma geração que transa menos por conta. Porque o casal vai pra cama, tá um no Instagram, o outro no TikTok e brinca de marido e mulher. Boa noite, acabou. Tem um detalhe, dizem que a carga de dopamina dessas coisas é tão grande, dessas redes como um todo, que eu não uso, né? Tô brincando. que acaba te satisfazendo num nível que você não precisa nem mais Não transar. precisa mais, exatamente. Entende? Assim, o que vale mais? Você ir no lançamento de um livro, assinar junto com a pessoa e tá ali, abraçar e tal, o que vale mais pra você ou pra pessoa? Ou a foto que você vai botar no Instagram, de tô fazendo propaganda. Se você vai pro Everest, sobe o Everest, pisando na cabeça do Sherpa ali, né? E você chega lá no topo e não tira uma foto, pra muita gente você nem foi. Então veja o mundo de hoje. Antigamente tinha aquelas imagens, né? Aquelas pinturas que estavam assim, contemplando, tinha uma pessoa olhando por nada, assim, né? Hoje em dia, cara, é selfie. Se você não tira, você não foi. Eu fui em 2 shows esse ano. Eu gosto muito de música dos anos 80, assim. Um deles era o Pet Shop Boys, que eu amo Pet Shop Boys. Foi agora. Cara, as pessoas não, assim, juro, de cada, sei lá, 100 pessoas, talvez 3 ou 4 pulem na primeira música. As pessoas não pulam, cara. Elas ficam todas num mar de celulares paradas. É aquela foto clássica da primeira eleição do Obama. Então, assim, mostra uma eleição de antes, que era o presidente anterior, que eu não vou lembrar qual era. Acho que era o Bush. Acho que era o Bush. E aí a foto da posse dele. E você via uma ou outra câmera fotográfica. E aí a posse do Obama, e você só vê telinha de celular, assim. Naquela foto de perspectiva do fundo, assim, da sala, né? Eu reparei isso em vários shows aí nos últimos anos, assim, o pessoal tá mais preocupado em filmar e fotografar do que em assistir o show. Sim. E eu reparei o contrário, pelo menos assim, na minha micro bolha, né? Todas as últimas vezes que eu saí para jantar, ou para almoçar, ou para encontrar amigos próximos, a gente não lembrou de tirar foto. Isso acontece comigo, A felizmente. gente não lembrou de tirar foto. Aquele dia que a gente foi almoçar, é porque a gente tirou a foto antes. Porque durante e depois... Não, que bom. Mas é um sinal que tem conversa. Mas é essa mudança de, assim... A gente falou no último podcast desse efeito, né, com o Thiago Latorre.
da interiorização. As pessoas saindo das metrópoles e indo para o interior, Sim. as pessoas saindo do interior e indo para o campo, Sim. justamente em busca dessa vida raiz de novo. Muita gente Cara, tem falado desdigitalização da vida. Sim. E aí, na minha cabeça, eu fico fritando ali, a hora que eu tô dirigindo, os poucos momentos livres, o quanto a IA pode ajudar isso a acontecer. Falo, principalmente na minha família ali. Falo, como é que eu organizo minha vida de forma a poder viver isso? Tá sendo bem otimista. como É, assim? eu gosto muito do meme. Eu falo, agora a IA vai poder fazer o meu trabalho, mas vai sobrar a louça para eu lavar. Pô, eu queria um robô que lavasse minha louça para eu poder fazer meu trabalho. Claro, claro. Né? Pelo menos as pessoas que gostam de trabalhar, que se realizam, né? Que têm prazer em trabalhar, não vê o trabalho como uma penalidade da vida, vê como uma forma de realizar alguma coisa, né? E é bem esse o ponto. Então, assim, é nicho. Eu acho que não é mainstream ainda, mas a gente teve essa overdose de digital e agora a gente vê em vários caminhos Mas a minha pergunta a questão do burnout. Na minha cabeça, eu não sei se para a maioria das pessoas é assim. Eu falo, cara, o que eu consigo colocar IA para fazer por mim para que eu possa ter um momento de contemplação? Para Então, que eu mas- possa ter um momento de ler? Então, mas você, o que me preocupa, a começar pelos meus filhos, tá? Não tô nem falando da família dos outros. Eu tenho um da idade dos seus também. Então, o que me preocupa é isso. Eles não têm essa consciência primeiro. Eles não têm essa formação de falar, puxa, eu preciso contemplar, preciso ler. Eles estão dopados pela dopamina e assim, e mesmo que você tire e tenha na escola, se não tem na escola vai ter no futebol, é o vizinho, é o terceiro, todo mundo vai ter alguma tela em algum momento. E eles não têm essa formação, eles estão sendo formados. O William Bonner em casa é o Lucas Neto, entendeu? Tipo, são essas pessoas que foram... O meu é atípico, né? Ele tem as tais altas habilidades em lógica lá. E na praia, em janeiro, a gente viajou com os 4 filhos e mais meu genro. Então eu tinha 5 jovens ali para influenciar. O cara já tem um genro. E aí eu conversando com ele sobre investimentos, Tá. explicando a lógica da Berkshire Hathaway, especificamente do Charlie Munger. Ela falou, cara, o grande desafio são os primeiros 100 mil. A hora que você junta os primeiros 100 mil, e dependendo da qualidade de investimento que você faz, o dinheiro dobra a cada 4 ou 5 anos. E aí eu fui fazendo a conta para eles. Lembrando muito de um livro que meu pai me deu para ler quando criança, O Homem que Calculava, né? Aquele episódio clássico em que ele fala, o que você prefere? Tantos grãos ou dobrar os grãos no tabuleiro de xadrez a cada dia? Né? E a hora que você dobra 64 Exponencialidade, vezes, era mais do que 100 anos de colheita. Mas as pessoas não têm essa noção de grandeza da matemática, né? E eu falando para os meninos, falar, vocês estão começando a trabalhar agora, né? O meu mais velho começou a trabalhar especificamente esse mês, Que legal, parabéns. e aí tá feliz da vida, que chegou sorrindo para a mãe dele que ele recebeu o primeiro adiantamento de salário. Que legal. Ela falou, cara, é muito legal a hora que você vê que você consegue gerar seu próprio dinheiro. Sim. E aí o mais novinho, esse de 10, virou para mim e falou, papai, a titia me deu uma carteira, e aí eu comecei a juntar dinheiro. O vovô me deu um dinheiro, você me deu um dinheiro, papai, eu tenho 400 reais. Me ensina a investir. Olha que legal. E aí a gente na praia os meninos ensinaram ele a jogar pôquer, ele ficou em segundo lugar. Caraca. Aí eu tô lendo com um 200 livro reais. que chama Pense em Apostas, da Annie Duke, e que é uma jogadora de pôquer profissional. Aí eu falei pra ele, você sabia que a sua habilidade em lógica pode ser uma carreira? Claro. Existem jogadores profissionais de Claro, pôquer. Essa super. moça aqui do livro que o papai tá lendo ganhou 6 milhões de dólares. Que loucura. Ele, sério? Ele vai salvar. Como E ele ele se já tem chama? canal no YouTube. Como ele se chama? Em off, eu Em não off. falo mais deles na internet. O off vai salvar, vai contratar todos nós, né? Ele tem o canal. O cara vai dele. contratar todos nós. Aí eu falei, ó, regras pro seu canal. Você não pode aparecer o rosto, Tá certo. não pode aparecer sua voz, Tá certo. e você não pode identificar seu nome nem falar com pessoas estranhas. Tá certo. Então ele vai lá, grave, edita os vídeos e bota no mesmo? canal dele. Que legal. Ele tem um videozinho lá que deu 18 mil visualizações mesmo? e tal, montando Lego e não sei o Depois quê. você me passa. Aí eu falei pra ele, ó, o seu canal já vai ficar maior que o do papai. Você Vai. tem mais view no seu vídeo do que eu tenho nos meus. Incrível. Mas colocando essas restrições. Claro. tem que Falando, colocar. olha, você pode fazer porque são habilidades que é legal você aprender. Mas era uma coisa que Mas antigamente entendendo falava a limitação. de filho atípico e de olhar que a gente tinha para as famílias atípicas e tal. É uma consciência muito legal, né? Do desenvolvimento, de você poder apostar nisso. Dele, talvez ele, óbvio, ele não tenha essa memória do que foi a família atípica no Brasil e no mundo, né? Mas é muito legal. Mas e essa muito coisa legal. do estímulo, assim, você Sim. pode deixar a tecnologia e deixar no modo zumbi,
né? E eu treino muito ele sobre o cérebro dele. Eu falo, o seu cérebro é diferente. Que legal. Né? Você funciona de uma forma diferente. Então você precisa aprender como o seu cérebro Ele tem essa funciona. consciência? A gente não dá os títulos É que para ele é pequeno também. Nem né? do TH. Não, mas ele já é muito maduro. É. E a gente não fica dando os títulos de TDAH, de autismo e etc. Não Eu falo para rotula ele, ele, o né? papai é bipolar. Uhum. Mas isso é um diagnóstico. Eu não sou o meu diagnóstico. Exatamente. Na minha patologia acontece isso, isso e aquilo. Você vê o papai assim? Ele, não, papai, você não é assim. Eu falei, então, eu não sou meu diagnóstico. Exatamente. Assim como você não é as coisas que você tem. Que legal. Uma coisa é o que você é. Nossa, outra eu fiquei coisa com vontade é o de que você abraçar tem. meu filho. E assim, eu tento fazer essa tradução para a realidade dele para falar, ó, eu vou deixar você ter um canal no YouTube. Mas é porque eu quero que você aprenda tal, tal, tal e tal habilidade. Aí ele ficou 3 semanas sem publicar no canal dele. Eu falei, lembra da resiliência que a gente comentou? Você quer ter um canal, você tem que publicar toda semana. Aí você estava cansado, você não publicou. Você entendeu a sua responsabilidade com seus seguidores? Que legal. Aí ele ficou putaço da vida. Eu falei, então... E aí eu tento fazer isso pro meu dia a dia. Falar, como é que eu ensino minha filha? Minha filha estava no primeiro semestre da faculdade e já se interessou pela iniciação científica. Que legal. Só pode fazer a partir do 4º semestre. Tá. Mas ela já foi no professor de crianças atípicas, né? Ela estuda psicologia. Ela falou, eu quero seguir uma linha de pesquisa disso. Uau. Né? Pouco influenciada pela convivência de 10 anos em casa com o irmão, né? Aí ela começou a fazer o fichamento dos artigos, entrou com o projeto agora no 3º semestre. Caramba. E o professor já falou que gostou do projeto dela e que ela começa no semestre que vem. Ela falou, pai, no começo era muito difícil para mim ler os artigos em inglês. Depois que eu fiz 30, eu tô lendo 2 vezes mais rápido. Eu levava X tempo para ler um artigo de 10 páginas, hoje eu faço na metade do tempo com mais qualidade. E aí ela me deu uma dificuldade específica, eu falei, você já tentou pedir isso pro Claude? Ela, como assim? Eu falei, então, você pode usar a IA para fazer isso, isso e aquilo, e ela te ajuda encontrando essas fontes. O esforço de leitura você vai ter que fazer, mas te ajudar com essas fontes, ela é mesmo, né? Assim, não para substituir o trabalho de pensamento dela. Dela ter que fichar os artigos e entender o que está escrito ali. Mas para ajudar ela a classificar a informação, encontrar as informações, né, categorizar. Agora eu estou na fase de ensinar os skills, as habilidades. Falou, você pode criar, que dentro do Claude ali, ele tem as habilidades que é como se fossem os agentes. Então você cria uma habilidade para cada coisa. Falou, você pode criar habilidades e botar essas habilidades para conversarem umas com as outras. Que nada mais é do que criar um agente e botar agentes para cruzarem ou fazerem informações em sequência, etc. Então eu tento trazer isso para o dia a dia. Eu falo, como é que eu uso isso na minha empresa? Como é que eu uso isso na minha vida? Como é que eu faço isso para que realmente a promessa da tecnologia se realize? De que a gente vai trabalhar menos. Porque historicamente nunca aconteceu, Eu né? não sei se trabalhar menos. Também assim, o que eu tenho Trabalhar feito... melhor. Trabalhar melhor. E Talvez. o que eu tenho feito há muitos anos, independente de agente, não agente e tal, eu tenho me dado, acho que é uma característica também minha. Eu não sou um workaholic. Eu trabalho muito, eu entrego, mas eu não sou um workaholic. Você não vai me ver, por exemplo, trabalhando das 9 à 1 da manhã sem parar. É impossível para mim. Não porque eu não consigo, até conseguiria, mas é impossível. Eu me dou esse tempo, eu me dou o tempo de estar aqui. Tudo bem, eu sou autônomo, é muito mais fácil, né? Mas tô falando, eu me dou o tempo de estar aqui com vocês. Eu me dou o tempo de sair, parar tudo e tomar um café e voltar. Meu pai era mais ou menos assim. Ele tinha muito menos coisa para entregar do que eu. Mas eu consigo. Agora, eu também trabalho de final de semana, eu também trabalho à noite, então tem isso. Eu vou fazer uma empresa de 500 milhões de dólares ou 500 milhões de reais por ano, como o G4? Muito difícil. Mas eu também não quero. Eu não quero ter uma empresa com 300 pessoas batendo sino por venda. Não é o meu estilo de vida. Eu acho animal para quem gosta. Como também não é o meu estilo de vida ter uma agência, como eu já tive. A gente vai falar disso para encerrar. Como eu já tive, eu não quero ter uma agência de novo. E eu também não sei se eu quero ser autônomo como eu já fui até bem pouco tempo atrás. Agora eu estou com 2 projetos, 2 negócios novos. Então o que eu quero dizer com isso? A gente também muda a nossa visão de trabalho. Mas uma coisa que não muda é, eu tenho um estilo de vida que me permite ter um pouco dessas pausas. Eu queria ter um estilo de vida até mais asiático, de cultivar uma planta, sabe assim? De olhar para o céu e contemplar mais, fazer mais meditações, que é uma coisa que eu gostaria, não consigo. Então, a gente vai mudando, mas eu não sou essa pessoa workaholic do tipo 9 à meia-noite, direto, das 9 da manhã à meia-noite. Então, essa história de esse peso do trabalhar menos, eu não sinto tanto.
Porque eu já trabalho menos, propositalmente, porque eu gosto de me dar esses micro prazeres, entendeu? De parar, de Fez uma atender. construção Fiz que te uma permite construção fazer isso. até orgânica, tá? Não foi tão pensado assim, vou trabalhar para isso. Mas eu também não tenho vontade de ter uma casa do lado do rio e pescar, sabe assim? Aquelas coisas de multimilionário Criar ganso. é assim, você tem vários tipos de multimilionário, mas quando o cara fica muito milionário, quando o cara tá pobre, morando do lado do rio, do córrego, com uma casa pequena, ou numa cidade, num cubículo, tudo o cara quer é uma casa grande, o carro na garagem e tal. Quando o cara conquista tudo que ele quer é voltar para essa vida pacata e simples, comprar uma casinha no topo de uma montanha e tal. Eu não quero nenhum nem outro, eu tô no meio termo. Então eu não tô com essa preocupação nem de ter algo faraônico para depois poder voltar. Mas eu também não me vejo indo pro interior e vivendo uma vida pacata, sabe assim, criando ganso, fazendo meu próprio queijo e não sou essa pessoa. Sou no meio termo, sou um cara mais urbano de cidade. Então minha vida, assim, a gente tem idades diferentes, né? Com 32 anos eu tinha alguns pensamentos, com 52 eu tô mais perto dos 70 que dos 30. Então eu também preciso começar a olhar para a vida. E na sua carreira toda, nessa construção que você fez, qual foi uma virada de chave relevante que você pode compartilhar com os nossos Pô, ouvintes? eu tive 3 ou 4 viradas de chave. Eu tava gravando até um conteúdo do lado de fora, que agora eu tô com isso, né? Gravo conteúdo pra tudo. Antes aqui do Game Changers, porque eu tava falando justamente isso, né? Eu vou ser entrevistado por 2 Rafaéis e eles vão falar sobre viradas de chave. E virada de chave, você não se dá conta quando você está virando. Você se dá conta quando ela aconteceu muitas Só em vezes. perspectiva. Né? Você pode fazer, lógico, uma retrospectiva, entender, mas olhar para frente, tentar entender. Mas você não vai fazer a virada de chave olhando para frente. Não tem como. Você vai virar a chave, você vai olhar, puta, isso foi uma virada de chave. Então, nos últimos anos, eu tive umas 4, 5, algumas muito dolorosas, né? Então, por exemplo, quando eu conheci o Rez, eu tinha saído de uma vida inteira, entre aspas. Eu trabalhei na Jovem Pan 3 anos, na Band News 3 anos, no Jornal da Tarde 8, tinha 14 anos de redações, a gente chama de hard news, né? São o dia a dia e tal. Saí e montei uma agência. Fiquei 10 anos, de 2010 a 2020. E aí a gente tava conversando fora do ar, o Rafael e eu, e aí foi curioso porque ele falou, pô, mas uma das coisas que eu vi sobre você é que você não fez a transição, aquele shift como que você citou? Rainha das métricas. Rainha das métricas. E por quê? Porque eu era conteúdo, mas era um conteúdo vindo do jornalismo, era um conteúdo raiz e nananã. E na época, aquele teu livro Laranja, eu tinha uma divisão muito clara, pelo menos na minha cabeça, o que era agência de comunicação, conteúdo, assessoria e tal, e agência de performance ou agência digital, que falava. Na época, hoje em dia nem se fala mais isso, mas na época tinha. E eu não soube fazer. Na verdade, eu não quis fazer, mas eu também não soube essa transição de sair da minha zona de conforto para ir atrás de inbound marketing. Então, eu não fazia. O que aconteceu? Com o tempo, eu fui sendo tragado. Então, o que era um valor em 2010, em 2020 era completamente outro. Mas no meio disso, teve o LinkedIn Top Voices, que era uma eleição, né, uma escolha dos editores das vozes que mais engajavam. E eu fui eleito o número 1 da primeira leva, faz 10 anos, 2016. Cara, aquilo mudou tudo pra mim. Porque até então eu não tinha sido número 1 de nada, nem em casa. Em casa eu era o número 5, por exemplo, atrás do cachorro, das babás, das crianças. Então, o que eu quero dizer? Eu nunca tinha sido número 1 de nada. Quando teve essa mudança, eu estava no meio da transição da agência, que acabou em 2020, na pandemia, eu comecei a ganhar uma visibilidade que eu nunca tive, comecei a ter portas abertas que até então não tinha tido, e sobretudo me enxergar como uma pessoa mais versátil. Eu poderia fazer um podcast, eu já fazia entrevista, mas poderia fazer uma entrevista, poderia virar, não tinha influenciador, palavra que não se usava na época, monetizar, ainda mais no LinkedIn, era uma coisa que, imagina, monetizar no LinkedIn não tinha nem história. É uma palavra que no meu histórico existe desde 2010, mas não, nesse imagina, contexto que você está colocando é nova. Não, super nova, super nova. Creator Economy. Então, assim, aquilo foi uma ruptura. Então, é uma virada que eu fui perceber depois, dentro da minha vida pessoal, profissional, mudou tudo. Em 2019, a agência estava bem, mas estava ali patinando já. Porque em 2015, 2016 foi muito bem, porque a gente foi subcontratado por outras grandes agências para fazer a Copa do Mundo a partir de 2014.
e a Rio 2016, pelo Bradesco. Então a gente foi subcontratado por outras agências, a gente era o braço de conteúdo. Foi muito bem financeiramente. 17 começou a rarear, começou a patinar. E aí eu fui enxugando o gelo. Já era Top Boys, mas estava meio de saco cheio da agência, mas ok. Em 2019, tem a pandemia, 19 e 20. A gente vai para a França, todo mundo, meus pais, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, sobrinhos, na época eu estava casado, os meus filhos para uma festa. Acontece a pandemia, lockdown, todo mundo preso em Paris. A gente volta para o Brasil em 19 de março, saímos dia 18. 6 dias depois, 25 de março, meu pai morre de Covid. Puta trauma. Né? Imagina, todo mundo em casa, era o começo do lockdown aqui, então... O lockdown aqui foi dia 18. 18, a gente já chegou com ele. Eu lembro que eu dei um curso dia 16 e 17, dia 18 fechou São Paulo. Fechou São Paulo, a gente chegou no aeroporto bizarro, assim, vazio, uma coisa que eu nunca vi. Já fomos direto pro hospital, meu pai saiu de cadeira de rodas do avião e era aquela cepa dos velhinhos, lembra? Que matava os velhinhos. Que foi a primeira... 6 dias depois, meu pai morreu. Então já vivi um puta luto, não mandei embora ninguém da agência, eu tinha 6 pessoas, mas ali eu vi que já não daria. E ali aconteceu uma virada de chave, então só para te contar um pouco, que para mim foi muito potente, definiu muita coisa, que foi a virada de chave do posicionamento. Eu já tinha 500 mil de seguidores, era colunista da Época Negócios, estava super bem posicionado, entre aspas. Quando teve a pandemia, o que aconteceu? Lives. Era live para tudo. E todas as pessoas que tinham um bom posicionamento encheram a burra de dinheiro. Por quê? Porque elas já tinham um tema, já tinham o que vender, muito de quem estava no online já tinha produto pronto, tudo era online, vamos vender. E eu, que tinha construído a minha carreira como um perguntador, como um cara que falava de tudo e não falava de nada, não tinha um tema. E aí ninguém me chamou para as lives. Zero live. Então, ali foi uma virada para eu entender que eu precisava ter um tema proprietário, que depois veio a ser comunicação, e todos os, né, futuro do trabalho e tal, mas assim, até então não tinha um tema. Eu era um cara que as pessoas gostavam, mas o meu ganha-pão vinha da agência, então eu não estava preocupado em me tornar uma referência de algum tema em especial. E foi muito ruim para mim. Muito ruim, porque, cara, eu não vendi nada, muito pelo contrário, a agência foi pro buraco. Logo depois, em 21, eu tive um divórcio. Então, eu tinha perdido ali, em questão de um ano, casamento, agência e meu pai. Não nessa ordem, muito duro. Por outro lado, eu também entendi então que havia uma mudança ali em 2020, que era uma mudança que eu decidi fazer, que era migrar efetivamente para minha marca pessoal. E foi isso que eu fiz. Eu não mandei embora ninguém, a gente foi diminuindo, passei clientes para os colaboradores e fui trabalhar na marca pessoal, que foi maravilhoso. Então eu fiquei anos trabalhando, comecei a crescer, desenvolver, até que chegou em 2025. E aí em 2025 eu senti já uma outra mudança, cíclica, também que já era uma coisa que eu queria, que era ter uma empresa. Então a marca pessoal, ela é muito boa, ajuda em muita coisa no meu caso, me ajudou demais, mas as pessoas te olham como autônomo. Então uma coisa é chamar o Rez para fazer um trabalho para mim. Ele vai ser funcionário autônomo, mesmo que ele seja parceiro. Outra coisa é eu contratar a empresa do Rez para eu fazer um trabalho, ou contratar a tua agência. É outro ticket, é outra conversa. E eu lido com muitos founders. Então hoje eu estou super bem posicionado. Eu sou embaixador do Sweet Secret, sou embaixador, da Finca Própria, que é uma vinícola que fica em Mendoza. Eu faço parte do conselho de reputação da Ipsos. Eu estou em muitos lugares legais. Mas eu não tinha esse peso na hora de conversar com o founder. Então, por exemplo, vamos conversar? Pô, eu tenho uma empresa, como eu tenho hoje, uma consultoria de alinhamento estratégico em comunicação. Pô, fala lá com o pessoal do RH, vamos conversar. Outra coisa, sou o Mark, faço palestra e treinamento. Tá bom, quando tiver uma oportunidade eu te chamo. Pouquíssimas pessoas conseguiram fazer isso de uma maneira muito natural e que foi bem. Uma delas é o João Branco. O João Branco vai muito bem nisso. Ele é um super professor, super palestrante, e a marca pessoal dele funciona como um ecossistema, na minha visão. Mas não é todo mundo que consegue. Então eu senti que eu fui até um teto, que foi muito bom, continuo fazendo marca Will, tá tudo ótimo, mas agora eu tenho 2 novos negócios. Porque para eu poder conversar com fundadores e com founders, porque as pessoas te olham diferente.
na minha visão. Interessante. Então, isso foi uma virada de chave que eu tive em 25 e comecei a construir, então, participar de negócios, de outros negócios, com a cabeça já de... Porque é como as pessoas te olham muitas vezes. Às vezes é o mesmo trabalho, mas é uma embalagem diferente. Foram as viradas que eu tive nos últimos anos. Mark, muito obrigado. Acho que o resto ficou triste. Pela... Não, eu tava te ouvindo Olha, ele falar. ficou assim, tipo... que tá acontecendo com ele nesse momento, todas essas coisas que você tá falando aí, ele tá tomando posições. Sabe quando aconteceu comigo? Você vai rir. Em 2025, o que aconteceu? Em 2025, como aconteceu nesse ano também, eu peguei uma boa parte da minha grana e investi num evento internacional. Eu entendia que essa ambiência do evento internacional me daria visibilidade, como deu, networking, e me daria respirar em primeira mão, né, o que as pessoas estão falando. Uma coisa é você escutar eu falando da MWeb, outra coisa é você escutar ela falando direto. E foi o que eu fiz. Então gastei uma grana. Uma viagem para essa cidade, uma viagem de 40 mil. Entre o bed, que é uns 10, dormir lá, avião, comer... E é zero lazer, é puro trabalho, né? Mesmo que você tenha um pouco de lazer, assim, você precisa trazer de volta. Aí você volta, você faz palestras, faz wrap-up, você faz download, você tenta vender isso, monetizar. Mas é um investimento inicial. Quando eu fui no ano passado, foi meu primeiro, esse ano foi meu segundo. A MWeb entrou, ela ficou 10 minutos fazendo um pitch. 10. Claro que ela deve ter combinado com os russos, mas ela começou, não, porque eu tô muito feliz, queria mostrar para vocês o site da minha nova empresa. E, cara, aquilo entrou como uma flecha. Por quê? Porque ela era MWeb futurista. Que você olha como o Mark palestrante e conferencista, e enfim, estrategista. Mas quando ela falou da empresa, e ela mostrou, sei lá, são 3, 4 pessoas, ela faz isso, a empresa tem essas soluções, ela quis mostrar o site. Mas o que ela mostrou foi a empresa. E aí, ela fez 10 minutos. Eu falei, cara, ela saiu de lá, ela deu palestra no Japão, no Uruguai, sei lá onde. Por quê? Porque, de novo, é muito mais fácil a pessoa entrar em contato com a empresa, conversar com o time, entender a solução e olhar com isso de empresa para empresa do que vou chamar a MWeb. Você chamar o Mark para uma palestra é legal, mas pode demorar, porque às vezes você não tem nem... Sabe assim, quando que você vai ter uma palestra? Em que contexto? Agora, chamar o Mark para um treinamento é muito mais fácil. Então foi isso que eu comecei a encapsular melhor as minhas entregas, entendendo que o mundo não é bobo. Tem um filósofo brasileiro chamado Galvão Bueno. Galvão Bueno fala o seguinte, não tem bobo no futebol. Não tem bobo no futebol. Todos esses caras estão indo numa conferência dessa para vender o peixe, né? Porque depois o cara dá palestra no mundo inteiro. Então o trabalho, mesmo que seja muito parecido, é muito da maneira como você encapsula também. E o meu insight foi lá. Então esse ano eu voltei. Posso falar o nome da minha empresa? Deve. Chama Monrovia, capital da Libéria, mas chama Monrovia. E a ideia é essa. Então é encapsular esse trabalho. Eu tenho e um sócio, encapsular esse trabalho para eu poder vender para as empresas no B2B as coisas que eu já faço. Treinamento, consultoria, palestra e mentoria. Super necessário. Mas a pessoa olha de um outro jeito. Eu acho que esse é um ponto interessante, assim. As 3 conversas que a gente gravou hoje, com o Guilherme Sebastiani, ele falou sobre isso. E eu não assisti, hein? Sobre os momentos. Ele falou, cara, cheguei a ter 30 e tantas pessoas na empresa, olhei para outras empresas da mesma área que tinham 100, falei, cara, eu não quero aquilo. Fez o downsize. Hoje tem uma empresa extremamente pequena, boutique total, que ele tem fila de cliente. Ele falou, eu vou poder te atender em setembro. O cara, tá bom, eu assino agora. Não, mas eu só vou começar em setembro, tá? Mas eu já quero garantir que você vai me atender. E que é um modelo que eu vi muitas vezes, por exemplo, no Content Market World. Você pega os principais palestrantes lá, são empresas de uma pessoa e uma secretária. Sim. Ano retrasado, né? Eu fui no Content Market World, no 24, e eu conheci uma palestrante lá, adorei a palestra, puxei papo com ela no corredor, ficou 1h30 conversando comigo. É ela e uma secretária. Chama Instituto da Voz Corporativa, não sei o quê, mas é ela. E o Joe Pulizzi foi isso durante muitos anos. Chegou no máximo a ser ele mais uns 3, 4. Mas é isso. A Anne Handley é exatamente isso. Cara, o Rose é isso, uma série de pessoas ali. Aí eu vi uma palestra de um cara de uma agência de SEO. Ele falou, a gente conseguiu escalar isso daqui para 12 pessoas. Eu falei, caramba, na minha empresa são 120. O cara tá contando vantagem de 12? Sério?
que você acha que isso aí é grande, mas é uma característica diferente do mercado. Sim, aqui é a boutique. E é a questão de escolha. Sim. Né? Sim. O que você falou de momentos de carreira, de maturidade e de escolha. Sim. O que é bom para mim. Exatamente. Independente do modelo dos Por outros. isso que eu não olho para as pessoas, nunca julgo. Zero. Elas querem ter 500 funcionários, tá tudo bem. Assim. E a habilidade de cada um. Né? Eu também não sei se eu conseguiria ter 30 pessoas hoje, com o meu ritmo de vida, com o meu tesão de... A web estratégica só funciona porque o Everton é o CEO. Ele é o cara de gestão, de organização, de processo, de liderar as pessoas, líderes por área e tal. Ele é o cara da porta para dentro. Sim. E agora ele também é o cara da porta para fora, porque ele foi para o NRF ano passado, foi esse ano, né, para fazer mais networking. Você não vai nesses networking. eventos com ele? Eu fui no Content Market World, ele foi na NRF, e aí o Web Summit, ele já foi 4 vezes, eu fui uma só no de Lisboa. O do Rio eu fui, mas eu achei muito bagunçado. Como é que é para você esse tipo de evento? Porque o Web Summit eu fui no ano passado, palestrei, eu mediei uma conversa em inglês. É muito diferente do SX, né? São propostas completamente diferentes. Como que você vê esses eventos para empresas? Aí é uma curiosidade de empresário, assim, vale? Você conseguiu trazer alguma coisa? Você teve um cheiro ou você conseguiu fazer negócio? Como a gente fala lá no interior, vareia. Tá. Eu já fui em diferentes modelos deles. O modelo americano deles chama Collision Conference. Eu fui em 2016 com o Márcio Mota, ajudar ele a botar a Monetize lá. Ele ganhou a oportunidade, a gente foi. O Mota não fala nada de inglês. E aí ficamos 2 dias ali. Foi interessante, foi aprendizado, mas negócio mesmo não. O modelo de Lisboa, eles nem dão conta da logística. São 40 mil pessoas. São 5 galpões do tamanho de um estádio cada um. 70 mil. Só que o credenciamento, você tem 10 pontos ali de raio-x para atender 40 mil pessoas. São 4 mil pessoas por raio-x, porque tem toda a questão de terrorismo e etc. lá da Europa. E assim, você fica 2 horas na fila, é ridículo. Como eu fui de palestrante, eu não peguei fila. Mas mas assim, e é tudo muito grande, tudo muito longe, e aí mistura muitas coisas, porque uma coisa é um TED, né? E eu li o livro do fundador do TED, e tinha uma perspectiva do TED, ele é Technology, Entertainment and Design. Quando ele nasceu nos anos 80, ele tinha um propósito. Nos anos 90, ele escalou e continuou mantendo o propósito. E aí você vai e tem aquelas apresentações de 17 minutos, você tem uma lógica para aquilo ser 17 minutos. Aí esses eventos botam lá 800 palestrantes, que nem você falou que tinha lá 850, né? palestras. Cara, cada coisa num canto, não dá tempo de você sair de uma para outra. Em 20 minutos, uma palestra técnica, o cara não consegue entregar nada. Uma coisa é o storytelling do TED, que tem uma lógica ali de apresentação, todo palestrante é treinado, ensaia, tem a metodologia. Evento, 12 palestras, ponto. É muito diferente. Então, o que a gente tira disso é que é um grande ponto de contato. Tá. Brasileiros que você não consegue acessar aqui no Brasil, lá você consegue acessar. É verdade. Pessoas que aqui se colocam inacessíveis, porque senão elas não conseguem trabalhar de tanta demanda que elas recebem, lá o cara está disposto. Então o Everton falou, ele ficou 12 dias. Ele foi 2 dias antes, participou do evento, ficou depois nos pós-eventos que tem lá, da WPP, da PM Web, de uma série de empresas. Conheceu lá VP de mega empresas e tal. Ele falou, toda noite tem happy hour. Toda noite todos os brasileiros vão no happy hour. Todo mundo conhece todo mundo, as pessoas fazem questão de te apresentar para as outras. É verdade. E é engraçado a cabeça do brasileiro nesse sentido. Porque quando ele está num evento no Brasil, ele muitas vezes não faz isso. É verdade. Mas o mercado americano tem essa questão da intencionalidade do networking. Sim. Você não vai para lá para se divertir. Você vai lá para fazer negócio. E todo mundo entra com essa mentalidade. É exatamente isso. De que assim, cara, eu não tô aqui para virar seu amiguinho, eu tô aqui para fazer negócio. O que você faz? Deixa eu te dizer o que eu faço. Se der match, beleza. Se não der, vamos pro próximo. Não tem essa coisa. Ninguém leva pro pessoal, muito digamos interessante. assim. Muito interessante. No Brasil, isso é mais difícil. Então, o que eu percebi? No Web Summit Lisboa, eu consegui marcar encontro com mais portugueses e ingleses do que eu consegui marcar com brasileiros. Entendi. E a conversa fluiu melhor. No Web Summit do Rio, eu achei uma várzea, uma bagunça completa, infraestrutura. Cara, logística lá é um centro de convenções na Barra muito grande. Tudo é muito longe. Barra é afastado, né? Muito quente. Então, para chegar ao inferno, para sair ao inferno. Choveu. A estrutura hoteleira ali, bem próxima do evento, não dá conta, porque é um volume descomunal de pessoas.
Esse, para mim, não funcionou. Comigo o evento não conectou. Eu nunca fui Eu não no quero dizer convite. que o evento é bom ou ruim. Para mim, para a forma como eu lido com os eventos, não funcionou. E Content Market World, por exemplo, eu fui em 2013 e 2014. Cara, aquilo ali foi uma tremenda virada de chave na minha carreira. Conheci muita gente. Todos os gringos que eram referência para mim, eu conheci no evento, tirei foto, troquei ideia. E assim, cara, todo mundo, o Joe Pulizzi, o evento era dele, ele tinha que dar atenção para 2.500 pessoas. Cara, ele sentou e conversou comigo e com o Ainda Alex existe? Moraes 40 minutos. Não, ele vendeu faz uns anos. E aí esse é o grande ponto. Voltei agora em 2024 e parecia que eu tinha voltado para 2013. O evento estava igualzinho. Os temas eram os mesmos, os palestrantes Ou eram os seja, não mesmos, os evoluiu. patrocinadores eram os mesmos. Os caras pararam no tempo. Que triste. E o que a gente faz no Brasil nesse sentido, cara, engole os caras com farofa, assim, de longe. De longe. O quanto a gente Eu tô avançou. louco pra ir no teu evento. Você acha E- que eu vou me dar bem, que a turma vai gostar? Eu tenho Porque é certeza específico, absoluta, né? senão eu não teria te Específico, chamado. hein? Não, mas aí tem muito dessa tua expertise que dá pra levar pra lá A especificamente. gente vai fazer um bate-papo de alinhamento, né? Eu tenho um conceito que a gente usa na Web Estratégica, mas isso um dia ainda vai virar um livro futuro, então eu não posso dar o nome, mas o objetivo que a gente tem com os eventos é justamente isso, é ponto de contato. Legal. Então o evento tem que ser para você conhecer gente nova, para você encontrar gente que você já conhece, para você marcar com gente que você já conhece para te apresentar para quem você não conhece. Animal. O evento, o principal objetivo para mim sempre esteve nos E corredores. qual que é o público-alvo De quem? do evento? Do Quem meu são as evento? pessoas que compram? Lá é especificamente mercado corporativo. A gente tem o público que a gente leva, que é quem eu quero que seja cliente da Web Estratégica. Então, ano passado a gente teve 60 grandes marcas, esse ano a gente vai receber 250. Caraca. E eu tenho as outras empresas de conteúdo, agências, produtoras, freelancers e tal, que vêm a gente como referência e compram o ingresso para ir para o evento, ver o que a gente está levando como vanguarda de mercado, né? O que a gente diz para o mercado que vai acontecer. Incrível. Então, Eu acho que esse é um ponto muito legal, porque o que a gente tem visto nos eventos é ter muitos repetidores de conteúdo. Mas o que você compra é isso, visão. É a visão da empresa, do que ela está dizendo que vai acontecer, não como prognóstico, né, mas como visão mesmo. O que ela entende que pode ser. A gente aprendeu num evento da IBM, teve uma abertura de 10 minutos do executivo da IBM, e depois as 4 palestras na sequência foram de clientes da IBM dizendo como usavam a solução deles. E o evento foi interessantíssimo, porque era tudo case prático. Então o nosso evento é estruturado dessa forma. A gente leva clientes para o palco para dizer o que eles estão fazendo em termos de conteúdo, seja com a gente ou seja por conta própria, e a gente leva formadores de opinião no mercado para falar sobre isso. Então vai estar lá o Gabriel Mineiro, o André Siqueira, fundador da RD, você, a Ingrid, que é VP Latam da MAC Cosméticos. Ano passado foi a palestra melhor avaliada do evento. O Internei, né? Maravilhoso, falei com ele hoje. O Ednei Souza, um cara fantástico, que a gente Tava entrevistou no aqui no SX. podcast. Ele é Tava. fantástico, ele é Não, fantástico. ele é genial. O assim, ó. Ednei voou. O podcast no drone. com ele, cara, foi surreal, assim. Foi Ele é. uma porrada atrás da É que outra. ele assim, tá, é ele tá bom. muito à frente. O Ele Ednei é tá muito à bom. frente, muito bom. Então a ideia é essa, é levar formadores de opinião. O Vitor Peçanha, fundador da Rock, hoje é diretor da Nuvem Shop, vai estar lá. Gosto É um muito cara dele. de conteúdo, raiz. Muito. Newsletter dele é maravilhosa, é um cara que escreve, que pensa muito bem e escreve bem sobre o que pensa. Ele é um cara muito diferenciado. Então, muito, assim, e muito cara gentil muito também. bom. A Ana Carvalho, a Ana RP, vai estar lá. Então, assim, a ideia é trazer isso, pegar profissionais de elite do mercado e dizer o que eles estão vendo e fazendo sobre conteúdo Incrível. e levar cases para o palco. Um dos cases que a gente vai levar é da Quartzolite, que não é nosso, né? É lá da Songoban. Eles fizeram um reality show para pedreiros, Olha que legal. para homenagear os profissionais da construção civil. Que legal. Eles têm várias marcas líderes de mercado, né? De cimento, de telhas, tem a Brasilite, tem a Quartzolite, tem uma série de marcas. Então eles fizeram um reality show para homenagear os profissionais. Que incrível. Cara, é sensacional, uma websérie no YouTube e, cara, foi um sucesso. Então eles vão levar esse case para lá, que é conteúdo. Você pode começar a fazer websérie estratégica em vez de web estratégica. Mas é isso, gente. Adorei. Vamos encerrar que a gente já tá com 1h30 aqui. Porra, mas tava tão bom. Nem tinha visto o relógio aqui. Dá pra Tá continuar indo até pra a noite. 100 minutos. Deixa nos comentários aqui o que você mais gostou desse episódio, o que você melhor aprendeu com o Mike, que você vai levar Bastante coisa, hein? para o teu dia a dia.
Lembra de compartilhar o episódio com alguém que você acha que vai tirar proveito desse conteúdo aqui, né? Se você não é inscrito, se inscreve, bate no sininho para receber os próximos episódios. Obrigado por ficar com a gente até o final. Obrigado, Xará, por uma série de 3. Obrigado, Mark, por estar aqui com a gente. Um único não, Rafael. Obrigado, gente. Foi incrível.